correção dos exercícios da nossa última aula, ou seja, os exercícios de filosofia, das ideias de Maquiavel, beleza? Enquanto eu compartilho aqui a tela com vocês, por favor, vão ali no chat, escrevam o nome de vocês, seguido por presente. Bom dia a todos, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Uma guia, né? Uma guia do Chrome. Será essa aqui? Não, não é essa daqui. É essa daqui. Então, tá. Então, deixa eu ver se eu consigo... Será que assim fica melhor? Não, não fica. Eu acho que fica, né? Fica um pouquinho melhor. Deu um zoom aqui. Então, tá, pessoal. Então, retomada, então, a aula de hoje é a correção da nossa aula 36, as ideias de Maquiavel, certo? Deixa eu ir lá, então, para os exercícios com vocês. A gente conseguir, porque, pelo que eu vi, vocês já têm uma outra aula logo após a minha. Deixa eu dar autorização para todos participarem. O pessoal ainda está entrando. Então, vamos lá. Então, tá. Então, vocês se lembram... Gente, mas tá muito pequeno. Não gostei, não. Lucas. Oi. Hoje vai ser correção de exercício daquela da última aula de filosofia. Sim, Matheus. Hoje é correção. Tem como você me informar qual que... Você já passou esses exercícios para fazer no plural? Oi? Você já passou esses exercícios para fazer no plural? Eu passei. Ou não? Passei. Que aula que é? É a aula 36, Matheus. Tá bom, obrigado, Lucas. Inclusive, eu vi os seus exercícios, você foi o único que fez, viu? Eu dei uma puxadinha aí de orelha na sala. Eu sempre vejo os exercícios, tenho que dar devolutiva. Eu não havia corrigido antes porque eu quero fornecer essa correção para você. E dependendo das suas respostas, que eu já dei uma olhada, depois eu vou te dar a devolutiva. Mas fica aí a dica para a galera que não fez os exercícios. Tá? Então, bom, obrigado. Nada. Então, tá. Então, vamos aqui, gente. Então, a aula 36, as ideias de Maquiavel. Então, se vocês se lembram bem, a gente viu lá os conceitos principais de Maquiavel, virtude, fortuna, e como o príncipe deve se comportar. Isso tudo estava presente na obra O Príncipe, que Maquiavel escreveu. Então, sem retomar muito o conteúdo, vamos, então, a partir dessa breve retrospectiva, ir direto para os exercícios. Então, o primeiro exercício da nossa aula, então, é retome o texto e comente de que maneira a situação política da Itália nos séculos XV e XVI influenciou a obra de Maquiavel. Se vocês se lembram, a Itália estava fragmentada, ela passava por uma crise política forte, certo? Então, Maquiavel escreve O Príncipe para tentar retomar essa unificação aí da Itália. Então, o contexto em que o príncipe, em que Maquiavel viveu, influenciou profundamente aí a obra que ele produziu. Então, indo aqui para o gabarito, então, a crise política italiana foi responsável pela... Deixa eu pegar aqui. Foi responsável pela criação da principal obra de Maquiavel, ou seja, O Príncipe. Nele, o autor propõe uma prática política que resultasse na superação dessa crise e na unificação da Itália, por meio da atuação de um príncipe enérgico que conhecesse a política como ela é de fato, certo? Então, com esse conceito aqui de príncipe enérgico, era um príncipe forte e um príncipe que tivesse a capacidade de se impor, ou seja, que remete aos conceitos que nós também vimos, as qualidades do príncipe, certo? E para o príncipe conseguir exercer essas qualidades que Maquiavel destacava, ele precisava conhecer a política como ela é. Ou seja, Maquiavel não abre espaço para as utopias. Ele expõe a política de forma nua e crua como apenas preocupação com o exercício do poder, com o seu alcance do poder e com a sua manutenção desse poder que foi alcançado. Então, é mais ou menos isso aqui que deveria trazer a resposta de vocês, certo? Então, questão 2. Qual a principal diferença entre as ideias de Maquiavel e os pensadores anteriores a ele? Certo? Se vocês se lembram bem, eu mencionei um pouco isso para vocês, a filosofia de Platão, de Aristóteles. Se vocês não viram comigo, vocês viram com outro professor no ano passado, como que esses filósofos encaravam aí a atuação política.
e é completamente diferente daquela que é assumida por Maquiavel. Então vamos lá no gabarito. Os pensadores anteriores a Maquiavel, como Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e aqui eu incluo também Platão, junto na mesma categoria dos filósofos gregos que está presente Aristóteles, associavam a prática política à ética. Maquiavel faz uma cisão entre a política e a moral, principalmente a moral religiosa cristã, que dominou o pensamento na Idade Medieval. Certo? Isso aqui é muito interessante porque foi a minha aula com o primeiro ano, agora na manhã, que foi exatamente filosofia medieval. Então a gente analisa um pouquinho o pensamento de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, onde a filosofia e a prática, as ações humanas, elas estão diretamente ligadas com o exercício da ética, com o exercício das atitudes boas, certo? Puxando para o nosso lado, então, com Platão e Aristóteles, a gente via que o governante ele tinha uma preocupação com o exercício da vida ética na política. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, como eu apresentei para vocês, eles tinham preocupação em trazer felicidade para o povo, certo? Então, o papel do Estado era promover aí essa felicidade, essa harmonia, essa vida boa para os seus súditos, para a sua população. Para o Maquiavel, isso não existe. Para o Maquiavel, existe aí uma ruptura completa. Aí é que já está sendo apresentado mais o pensamento de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, no qual Maquiavel ele dispensa aí a moral religiosa cristã para o exercício da política. Então, para Maquiavel, existem duas morais. A primeira moral, ela remete aí à formação religiosa. É a moral religiosa presente no campo religioso das religiões. E tem a moral política, que é completamente desvinculada dessas atitudes éticas. Certo? Então, de maneira resumida, exatamente essa é a diferença entre os pensadores anteriores a Maquiavel e as ideias que ele defende no exercício da política. Acho que isso vai ficar um pouco mais claro com o texto que vem agora dos exercícios da tarefa. Então, leia o texto a seguir, em seguida responda as questões. Resta agora ver como... Então, esse daqui é um trecho extraído do texto do Maquiavel, certo? Da obra O Príncipe. Então, vamos ver o que ele traz aqui. Eu grifei alguns pedaços para conseguir destacar aí as principais ideias. Então, resta agora ver como deve comportar-se um príncipe. Como deve comportar-se um príncipe em relação a seus súditos ou seus amigos. Como sei que muitos já escreveram sobre esse assunto, temo que escrevendo eu também seja considerado presunçoso, sobretudo porque, ao discutir esta matéria, me afastarei das linhas traçadas pelos outros. Ou seja, quando ele afirma que ele vai se afastar da linha traçada pelos outros, é que ele vai trazer considerações num assunto que já foi escrito, só que o que ele está propondo é algo diferente daquilo que foi registrado por aqueles que vieram antes dele. Porém, sendo meu intento escrever algo útil para quem me ler, parece mais conveniente procurar a verdade efetiva das coisas do que o que se imaginou sobre elas. Isso aqui a gente já consegue perceber, então, uma crítica de Maquiavel à maneira de pensar a política de acordo com seus antecessores, certo? Que se prenderam a uma visão muito mais utópica sobre o exercício da política, ou sobre como o príncipe deve se comportar diante de seus súditos, certo? Ele não se preocupa com essa parte aqui da imaginação, com essa parte da utópica. Muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos. Aqui é uma crítica explícita ao pensamento de Platão. Platão ele vai desenvolver uma obra chamada A República, e nessa República ele vai propor aí o governo do filósofo. É o filósofo que vai governar a nação, preocupado com o exercício da ética e preocupado com a transmissão da ideia de bem desse caráter desse povo, certo? Essa república, ela nunca chegou a ser concretizada, certo? Ela só foi imaginada por Platão como uma cidade perfeita. Aqui a gente também pode inserir uma crítica ao pensamento de Santo Agostinho. Por quê? Porque Santo Agostinho ele vai desenvolver também uma filosofia, de certa forma, ética e política, onde se concentra nas ações boas das pessoas, as grandes obras e as obras corretas, as obras éticas, que é formulada como a cidade de Deus, ou seja, os homens transferindo os ensinamentos divinos para o exercício aqui da nossa vida no nosso mundo material, certo? Então, esse pequeno trechinho aqui
já está concentrando uma crítica de Maquiavel, mais uma crítica de Maquiavel aos seus antecessores. Então, muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram de verdade, porque há tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver. Que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprende antes a arruinar-se, que a preservar-se. Pois um homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se, entre tantos que não são bons. Ou seja, ele vai decair tentando fazer a bondade no meio desses homens que são maus, certo? Que eles não são bons. Daí ser necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom e a valer-se disso segundo a necessidade. Deixando, pois, de lado as coisas imaginadas acerca de um príncipe e discorrendo sobre as verdadeiras, afirmo que quando se fala dos homens, e principalmente dos príncipes, por estarem em posição mais elevada, eles se fazem notar por certas qualidades que lhes acarretam mísero, para usar o termo toscano, porque ávaro é uma língua toscana, significa a pessoa que deseja possuir por rapacidade, enquanto mísero é aquele que se abstém exageradamente de usar o que é seu. Um é considerado pródigo, o outro ganancioso, um cruel e outro piedoso, um falso e outro fiel, um efeminado e pusilânime e outro feroz e corajoso, um modesto e o outro soberbo, um lascivo e o outro casto, um íntegro e o outro astuto, um duro e outro maleável, um ponderado e outro leviano, um religioso e outro incrédulo, e assim por diante. Sei que vão dizer que seria muito louvável que um príncipe, de todas as qualidades acima, possuísse as consideradas boas. Não sendo isto, porém, inteiramente possível, devido às próprias condições humanas que não o permitem, ele necessita ser suficientemente prudente para evitar a infâmia daqueles vícios que lhe tirariam o poder e guardar-se, na medida do possível, daqueles que lhe fariam perdê-lo. Se não conseguir, entretanto, poderá, sem grande preocupação, deixar estar. Também não deverá importar-se de incorrer na infâmia dos vícios, sem os quais seria difícil conservar o poder, porque, considerando tudo muito bem, encontrar-se a alguma coisa que pareça virtude. Olha aqui o conceito de Maquiavel. Virtude, que sendo praticada, levaria à ruína, enquanto uma outra, que parece vício, quem a praticar poderá alcançar segurança e bem-estar. Nesse último trechinho aqui, a gente encontra aí a inversão que Maquiavel faz dos valores éticos e dos valores religiosos transmitidos na política, certo? Existem aquelas qualidades que são virtuosas, só que elas vão levar o príncipe à ruína. E aquelas que parecem vícios, só que elas vão levar ele para o poder. Ou seja, então, a virtude para o Maquiavel é a capacidade de utilizar a situação a seu favor, contando às vezes com a fortuna. Enfim, essa virtude é a capacidade de saber como agir em determinada circunstância. Nem que para isso seja necessário ser mal ou simplesmente fingir ser bom. Certo? Então, como eu falei, esse trecho foi retirado do Príncipe. Segundo Maquiavel, então, com base nesse texto que acabamos de ler, vamos responder as questões. Segundo Maquiavel, qual a causa das dificuldades de se praticar sempre o bem? Então, na medida em que há muitos indivíduos maus, aquele que se limitar a fazer o bem provavelmente se arruinará. No caso do príncipe, a prática do bem pode acarretar a perda de seu poder. Ou seja, então, exatamente essa é a causa da dificuldade de se praticar sempre o bem. Porque o homem, ele provavelmente se arruinará no meio dessas pessoas que são ruins, no meio dessas pessoas que não são boas. Certo? A gente já poderia mencionar exatamente aqui uma certa defesa da essência do ser humano presente, retomando. A gente pode mencionar aqui uma posição de Maquiavel a respeito da essência humana, que ele considera cruel, gananciosa, egoísta e má, certo? Uma essência perversa. Partindo desse pressuposto de que os homens funcionam assim, então fica claro que para Maquiavel
o príncipe, para ele se manter no poder, ele tem que contar com esse pior cenário possível, onde existem seres humanos maquiavélicos, para utilizar aí o termo. Então, para ele conseguir sobreviver nesse meio de lobos, ele precisa ser igual a esses seres humanos aí que são maus e perversos. Então, no trecho transcrito, Maquiavel coloca-se contra a idealização da política. Justifique essa posição utilizando o texto. Certo? A gente mencionou aqui em vários momentos do texto essa crítica do Maquiavel, certo? Daqueles que imaginaram, das repúblicas, dos principados que jamais foram vistos, certo? Então, através desses trechos, a gente consegue apresentar aí a crítica de Maquiavel a respeito da idealização da política, ou aquela visão utópica da política. Vamos daqui para o gabarito. Então, logo no primeiro parágrafo, Maquiavel afirma que é necessário se afastar de repúblicas e principados imaginários. Ou seja, em vez de teorizar sobre como a política deveria ser, é mais correto estudar como ela de fato é. Segundo Maquiavel, essa é a forma de conhecer a verdade, certo? Dentro de todas as críticas oferecidas por ele, se o príncipe se preocupar em utilizar essa política, essa idealização, e transferir isso para as suas atitudes, ele vai, consequentemente, ser levado à ruína. Não dá para o príncipe sobreviver na política se ele não agir dessa forma. Para ele conseguir sobreviver, ele precisa saber como ela é. E a política é um lugar ruim. Então, você precisa se adaptar a essas maldades presentes nela. Então, essa aqui, o exercício 2 da nossa tarefa, ele traz alguns recortes para mostrar aí os gêneros de escrita, certo? Às vezes dotados de um pouquinho de dose cômica, às vezes pautados no realismo, na descrição dos fatos. Então, vamos ver como os recortes trazidos pelo material, eles transmitem aí a relação dos seus autores com a política. Então, primeiro aqui é uma tirinha da Mafalda, certo? Acho que eu já mencionei com vocês. Na idade de vocês, eu detestava a Mafalda. Certo? Também elas eram sempre citadas em exercícios, então não gostava muito dela. Conforme eu envelheci e aumentei meu repertório cultural e teórico, passei a gostar dela. É um humor ácido e que traz muita crítica. Então, eu espero que vocês também gostem da Mafalda do jeito que eu acabei gostando. Então, vamos ver. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Aqui a gente já pensa em uma coisa diferente, né? Aí o Manolito fala política. E falou mesmo. É exatamente isso que a gente estava pensando, né? Política, que é o pior palavrão de todos. Que já remete aí à dose cômica de como nós encaramos, ou qual é a nossa posição, nosso posicionamento em relação a isso daqui. Certo? Em relação à política. Recorte 2. Não é que eu tenho nada contra a política. Eu acho que a política traz progresso. É ou não é? A política é com o governo ou contra o governo. E todo mundo aqui, assim ou assado, sempre fez força para estar com o governo, porque traz mais vantagens e ninguém é besta assim. De todas as profissões, a melhor é o governo, porque é tão boa a profissão que até mesmo quem não exerce, mas está perto, recebe bênçãos. Olha aí a ironia. É assim que você vê que a pessoa vai eleita, é assim que você vê que a pessoa vai eleita ou nomeada e com pouquinho já está comprando casa, terreno, fazenda, e a parentela vai também se colocando. Quer dizer, traz um grande progresso para a pessoa. Então a gente acredita que o progresso aqui é um progresso social, mas no final a gente descobre que o progresso aqui ele faz menção a um desejo mais egoísta, certo? Então, aqui também o trecho em que isso foi retirado. O recorte 3, não sei se vocês acompanharam as manifestações de 2013, né? Então, aqui tem um registro sobre um dos acontecimentos que aconteceu nesse período, certo? A manifestação no Congresso Nacional em 17 de junho de 2013. Uma das pautas das jornadas de junho de 2013 era o combate à corrupção na política. Eu me pergunto onde está todo mundo que fez essas manifestações nesse período. Os casos só pioraram e as manifestações não existem. Claro, precisa ser considerado que estamos vivendo num momento de pandemia, certo?
mas mesmo assim fica aí a dica, antes mesmo da pandemia, essas manifestações simplesmente desapareceram. Fica aí a reflexão do porquê. Recorte 4. Não há registro de uma formação estatal que tenha como traço característico constitutivo essencial o bem do conjunto da população. Quem entra na gerência do Estado atua necessariamente para a sua manutenção. Ou seja, que já é uma crítica a essa política encarada como algo constitutivo, algo preocupado com a população em seu conjunto, certo? Por quê? Porque quem entra na política abstrai esses objetivos sociais e pensa apenas em se manter nela. Ou seja, exatamente aquilo que Maquiavel nos afirmava, certo? A política é conquista do poder e mantê-lo, custe o que custar. Quem entra, então, na gerência do Estado atua necessariamente para a sua manutenção, mesmo que isso seja feito contra o conjunto da sociedade. E o militante partidário que disser o contrário estará mentindo. O governo só se moveu em prol da sociedade ao longo dos últimos 600 anos, quando pacífica ou não. Então, com base nesses textos, vamos responder então aí ao que se pede. Os recortes apresentados são de natureza diferentes entre si. Uma tira, um trecho de um conto, uma foto jornalística e um trecho de uma matéria. Apesar disso, pode-se dizer que eles têm algo em comum. O que seria? Então, indo diretamente para o gabarito, todos os recortes vinculam a ideia de política como uma atividade suja, uma atividade imoral, em que prevalece o egoísmo, falta de conduta ética e a satisfação do interesse pessoal ou de grupos, em detrimento do bem comum. Você vê essa ideia presente em todos esses recortes que o material traz para nós. E eu acho interessante trazer essa forma de se encarar a política, que, de certa forma, ela é generalizada, e o texto que vem aí na nossa leitura complementar, que eu particularmente gostei, que resgata a dose de utopia que necessitamos. Mas a gente vai chegar lá. Então, é exatamente essa forma aqui que os recortes transmitem a política, como uma atividade suja, egoísta e comprometida com o interesse pessoal ou manutenção do poder. B. Que associação se pode fazer entre o material apresentado e as ideias de Maquiavel? Acho que aqui está um pouquinho óbvio, né? Que a associação que a gente pode fazer é exatamente esse destaque que Maquiavel colocava para o exercício da política, que é algo que se concentra no interesse pessoal, é algo que nem sempre está direcionado para o interesse do povo, é algo que está interessado apenas com o exercício da política no que tange a conquista e manutenção do poder, certo? Então, é exatamente isso que a gente pode trazer aí para aproximar esses recortes do conteúdo teórico estudado. Então, indo para o gabarito, os textos mostram que a separação entre política e moral, diagnosticada em O Príncipe de Maquiavel, continua sendo praticada séculos depois da publicação desta obra. Observa-se hoje a mesma contradição apontada por Maquiavel na sociedade de sua época. De um lado, aos que defendem que a política deve ser voltada para o bem comum e ser pautada na ética. De outro, verifica-se uma prática política em que a moral quase nunca dita as regras. Isso pode ser entendido como prova da atualidade desse pensador, certo? Então, esses recortes, além de tudo, eles confirmam que Maquiavel permanece atual, apesar do tempo em que escreveu suas obras. Em geral, então, C. Em geral, os políticos são culpados pela corrupção e pela miséria, isentando a população, a sociedade civil, da responsabilidade pelos atos imorais que caracterizam a prática política em geral. Ou seja, se então o político é responsável por isso, ele precisa se adequar à política, então a população ela estaria isenta de culpa desses políticos que a gente coloca lá. Por quê? Porque a atividade política ela requer essa falta de ética, certo? Estabelece, assim, um abismo entre os que fazem política, os sujos, os políticos, e os que sofrem os danos causados por elas, os limpos, que somos nós. Em sua opinião, essa maneira de ver as coisas se sustenta, justifique. Certo? Pessoal, aqui, ó. Como eu falei, apenas um aluno respondeu os exercícios. Eu espero que vocês respondam também, eu vou dar devolutiva. Só que, olha só, a resposta ela não está fechada. Isso é o que o gabarito nos informa. Só que vocês precisam justificar,
certo? Então, justificar é apresentar uma argumentação coerente que, de preferência, traga aí o conteúdo estudado para articular aí o que vocês, para tentar satisfazer o que a pergunta faz, certo? Então, isso aqui é uma dica que eu sempre retomo em todos os exercícios que eu com vocês. Então, vamos lá para o gabarito. A resposta não está fechada, sendo possível posicionar-se tanto a favor como contra dessa forma de entender a política e sua prática. Certo? Seria interessante aproveitar um momento para discutir com os alunos até que ponto a imoralidade política não é um reflexo da imoralidade que permeia a sociedade como um todo. Afinal, análises que tendem a resumir tudo em termos de certo e errado, mocinhos e bandidos, em geral, são ingênuos. Isso aqui, ó, esse tipo de interpretação. Política é tudo sujo, tudo corrupto, população só sofre com isso, sabe? É um discurso ingênuo, minimalista e muito raso falar utilizar esse tipo de argumentação. Porque você precisa desenvolver mais. É um problema social. Por isso, ele precisa ser resolvido com uma análise um pouco mais crítica e um pouco mais apurada, mais aprofundada sobre as consequências e as causas dessa situação que a gente vive. Como os brasileiros se comportam em relação às leis e o que dizer sobre o jeitinho brasileiro. São questões a serem pensadas para uma melhor compreensão das relações entre ética e política e a sua prática na sociedade contemporânea. Sobre esse último pedaço aqui, eu cito uma frase que, se não me engano, foi feita pelo Leandro Carnal, onde, ou se foi pelo Cortella, agora não me lembro, onde não existe governo ético com população corrupta, ou não existe governo corrupto com população ética. Ou seja, nós temos, a política, ela é um exercício imoral que requer, às vezes, a falta de ética, corrupção, como Maquiavel descreveu, certo? Podemos admitir isso. Só que a população, ela também tem muita culpa com aqueles que ela escolhe para representá-los. E, à medida em que ela naturaliza a falta de ética como um exercício da política, ela também é igualmente culpada pelos valores que estão se transmitindo. Certo? Essa última parte foi um comentário pessoal, mas que também pode ser utilizado tanto como a favor ou como contra aí ao que a pergunta estava mencionando, que é essa divisão aí sobre as consequências de quem são os responsáveis por essa política corrupta e pela população que naturaliza esse tipo de coisa, certo? Então, quando responderem, lembrem de responder justificando muito bem o posicionamento de vocês. Certo? Para finalizar aqui a leitura complementar, para responder as questões, leia o texto a seguir. O poder na cidade. Nada mais adequado para o ano eleitoral quando os governos da cidade serão renovados em todo o país, do que refletir sobre as funções do poder político. Afinal, os que pretendem fazer com ele os milhares de candidatos que em breve estarão disputando os executivos e legislativos municipais. O que esperam deles os cidadãos que, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, sofrem ou se beneficiam com as decisões que passarão a ser tomadas após a posse dos eleitos. E como se dão ou não se dão o vínculo e o relacionamento entre esses dois polos básicos da política, os governados e os governantes. Ou seja, então, é a expectativa do ano eleitoral, o que será feito com esse poder, as eleições municipais e essa divisão entre aqueles que irão governar e nós que seremos governados. O poder político costuma ser visto como dotado de valor em si, isto é, como uma posição a partir da qual seu ocupante pode tudo ou quase. Na tradução nacional, isso também significa muitas vezes estar acima da lei e ser indiferente às expectativas sociais. Ou seja, um político é tratado em geral como alguém que trabalha intensamente por seu próprio interesse, quanto muito os misturados com os interesses de alguns grupos, partidos ou regiões. Dificilmente se imagina que um político possa ser um recurso social fundamental, um articulador da sociedade, um personagem sem o qual a força se converte na principal ferramenta de resolução dos conflitos e problemas. Isso acontece por inúmeros motivos. Entre políticos e cidadãos existe uma espécie de abismo ético que dificulta que os segundos aceitem as razões usadas pelos primeiros. Para justificar muitas de suas condutas, ajudam a aprofundar esse abismo. Além do mais, a tendência para programar dos partidos é mais recentemente
a postura abertamente mercantil que passou a prevalecer na vida em geral. No mundo de hoje, a maioria das decisões e atitudes cotidianas estão focadas no custo e numa espécie de prazer de curto prazo, importando pouco o sentido, o significado substantivo do valor futuro dos bens. As eleições também se converteram em atos de compras e vendas de voto, e os candidatos animados por este mercado agem de acordo com suas regras, esvaziando de sentido as mensagens que buscam o apoio dos eleitores. Desaparecem assim os programas e os projetos da vida coletiva. Certo? O poder democrático apoia-se em um projeto destinado a tornar viável o governo do povo, a soberania popular, a partir das regras válidas para todos e de arranjos institucionais que facilitem tanto a livre competição política quanto a participação ampliada nos processos decisórios. Toda política efetivamente democrática dispõe-se a criar condições para que os cidadãos controlem seus governos, e não o contrário. Participem deles e ponham em curso processos alargados de deliberação de modo a que se viabilizem lutas e discussões públicas em torno de viver e conviver. E nada disso pode ser alcançado sem generosa doses de utopia e ação reflexiva. Ou seja, o texto ele começa de forma um tanto pessimista, mostrando que a política é um exercício interesseiro e egoísta, mostra aí os projetos que são esquecidos por aqueles que são eleitos, que deveriam dizer a respeito do planejamento coletivo, ou ação coletiva, ou o bem coletivo, certo? Só que o texto, ele finaliza de forma um pouquinho mais otimista, mostrando que isso deve ser corrigido através de um pouquinho de utopia e um pouquinho de ação reflexiva, ou seja, a humanidade, a sociedade, ela precisa se articular para promover aí a mudança daquilo que ela não aceita, ou diz que não aceita, no exercício da política, certo? Então, o poder tem a cidade de modelar novas comunidades e exigem que aqueles que se disponham a governá-la possuam mais que projetos dedicados à conquista do poder. Há um projeto de sociedade, ou seja, é algo bem diferente do que nós vimos com Maquiavel, certo? Então, o autor, então, questão A, o autor identifica uma concepção de poder que vai ao encontro das teorias de Maquiavel. Comente qual é a concepção. É a concepção de que a política vale tudo, para que o governante mantenha o poder e suas vantagens. Na palavra do autor, essa concepção expressa a visão do poder como dotado de valor em si, isto é, como uma posição a partir da qual seu ocupante pode tudo ou quase. E P, a essa maneira de compreender a prática política, o autor propõe outra. Qual seria a principal característica dessa outra forma de fazer política? Ela se aproxima das ideias de quais pensadores? Então, essa outra maneira de se fazer política deve ser pautada na participação coletiva, nas discussões públicas e na ação reflexiva, sem que falte certa dose de utopia. Tudo isso visando o bem comum. A valorização do bem comum como um fim último da política, bem como certo idealismo, aproxima o autor de textos dos pensadores anteriores a Maquiavel, mais precisamente Platão e Aristóteles. Certo, pessoal? Com isso, nós finalizamos o nosso caderno de filosofia, certo? Agora eu abro para perguntas, para possíveis dúvidas. Algum acréscimo, alguma coisa que vocês queiram destacar? Sem problemas, Carol. Seu atraso. Sem problemas. Lucas, vou sair para entrar pelo notebook. Beleza, Matheus? Acho que agora você já deve ter até entrado. Certo? Pessoal, nenhuma dúvida. Eu agradeço aí a presença de vocês. Por favor, façam os exercícios. Eu estendi aí o prazo para 2 semanas. Se vocês conseguirem fazer, eu consigo considerar esses exercícios, caso alguém não alcance nota, certo? Só que para isso vocês precisam fazer os exercícios, certo? Então, façam, peguem as correções que eu fiz. Temos aula na quinta, viu? Temos aula na quinta, 7h40, mas eu vou enviar no grupo uma mensagem para lembrá-los, ok? Então, beleza. Obrigado mais uma vez e até quinta-feira, gente. Tchau, tchau. Valeu.